Gratidão. E aqui eu vou ler uma mensagem da nossa egrégora. Guerreiros da luz não lutam com as sombras, mas integram-as. Não reagem, não confrontam, apenas irradiam a pura luz de seus corações. A espada de luz não fere, apenas corta os laços com a matéria densa. A luz sutil não passa desapercebida, mas muitos a ignoram. O que importa é a adesão à transformação que a luz traz. Não importa quando o eixo da Terra irá inclinar. Novamente, o que importa é a adesão à transformação. E quando o movimento for maior, todos que aderirem se transformarão mais rápido. O próprio movimento dos seres em evolução pode levar ao movimento de inclinação, pois cria novas conexões extraplanetárias, extraterrestres e coligações com outras orbes. Isso significa que precisam aderir ao fluxo. Todo ser contemplativo torna-se um espelho. O sistema de comunicação dos espelhos está alterando as conexões à Terra, liberando-o do aprisionamento, ao mesmo tempo que implanta os novos códigos de conduta e as leis universais cósmicas, além de coligações com outros planetas do sistema solar. Atenção ao fluxo energético. Ele direciona ações no plano físico. Se reconhece seu papel, agirá de acordo a ele. Quando não há propósito, a ação é vazia. Quando o propósito se revela, a sincronicidade moverá a ação. Então, aqui a gente percebe, né, o movimento energético associado à inclinação do eixo da Terra, né, que é algo que também foi previsto, né, de alguma maneira. Todo esse movimento iria acontecer, porém a gente aqui, fisicamente, a gente não tem a consciência de saber se está acontecendo isso ou não. Por isso que estarmos no agora, estarmos no estado de presença, no tempo real, nesse momento, é fundamental para a gente perceber esses movimentos. Então, quando a gente está no estado de presença, ou seja, quando a gente já saiu dessa linearidade, dessa vida linear, de você vai e está completamente no sistema de dias da semana, essa visão expandida não alcança, a energia não alcança, gente, porque a gente está vivendo dentro de uma mente que precisa desse espaço-tempo para se posicionar. Então, todo tempo linear para se posicionar no tempo. E essa fragmentação foi criada pelo próprio ser humano para ter a experiência mais densa. Não é que para ter a experiência física, eu preciso dos dias da semana. Eu não preciso. Por quê? Porque se eu estou no espaço, fora desse espaço-tempo, numa dimensão, numa frequência, além dessa linearidade densa, da segunda, terça, quarta, do fim de semana, no feriado, eu estou caminhando numa frequência onde a percepção do tempo já foi transcendida. Então, eu não tenho mais a percepção de que dia é hoje, aliás, que dia da semana é hoje. Eu sei por conta de que hoje é o dia que eu nasci. Então, gente, hoje é o dia do meu aniversário. Mas, né, em termos de dia da semana, quer dizer, o que isso significa? Por que isso é significativo ou não é significativo? Ele só é significativo por uma orquestração de atividades que a gente tem, né? No sentido que você tem agendar, você tem um curso, você tem uma determinada tarefa e você precisa ter um horário, um parâmetro para estar com aquela pessoa, com aquela outra pessoa, etc. Mas isso não significa que você não está fazendo, que você está vivendo tudo, todo o seu ser, todas as suas dimensões estão vivendo no dia da semana X. Não. Então, essa mensagem, ela vem justamente nos tirar, né, desse espaço-tempo, para a gente expandir a consciência além do espaço-tempo, para a gente entrar no espaço, tá? Então, onde o espaço e o tempo se unem, que é o agora. Então, no momento que eu faço esse movimento, me internalizo, me posiciono no momento presente, na minha consciência, todo o calendário
some, desaparece. Então, se eu tenho que agora fazer algo, eu vou fazer o que eu tenho que fazer agora. Eu não vou, minha mente não vai pro amanhã, nem pro ontem. Então, aí a gente começa a perceber esse fluxo energético e essa questão de inclinação do eixo e conexões e ampliação de conexões com outras orbes, etc. Essas coisas vão sendo percebidas na medida em que a gente vai elevando, vai expandindo e vai entrando, transcendendo essa linearidade de calendário. Quando a gente está a maior parte do tempo no calendário, a gente impede o processo de acontecer, o processo do nosso eu superior, o processo da nossa egrégora, o processo das hierarquias espirituais, processo de percepção, como os contemplativos fazem. Contemplativos e meditadores, né, são duas faces, né, digamos, são duas experiências da consciência que levam o ser justamente para atuar nessa integração do espaço-tempo. Então, a gente sai na meditação, a gente sai do calendário, né? A gente entra no nosso eu interno e lá a gente vai fazer a experiência que está além do calendário. Então, quando isso é feito, praticado, e o ser acaba se tornando meditativo, se tornando um contemplativo, por quê? Porque o estado de consciência foi alcançado. Então, você contemplou tanto, eu contemplei tantos jardins, as praças, eu contemplava o cisne, eu contemplava... Quando você vai contemplando, você vai... O que é o contemplativo? Ele vai penetrando a visão no estado de presença. Então, ele vai entrando, ele vai abrindo as paredes, transformando, transcendendo as formas. E ele vai percebendo as coisas como são. Então, você percebe o pássaro como ele é. Você percebe cada vida, né, cada vida como com a mesma essência, com a mesma energia de Deus, a mesma coisa. Mas você vai aprofundando essa visão, porque o foco se torna um foco contemplativo, ele tem um propósito. Então, o contemplativo é um ser que transforma a realidade, porque a contemplação cocria, ela vai abrindo, né? Ela vai abrindo essas camadas densas da mente linear dos dias da semana para uma mente mais flexível, mais abstrata, mais ampla, né? Mais capaz de perceber os detalhes. Então, esses contemplativos trabalham, gente, né? As pessoas falam que ele está contemplativo, está trabalhando. Eles trabalham, porque sem esse nível de seres, né? Com esse nível de consciência, não haveria a possibilidade da linha do tempo mais sutil, porque a linha do tempo mais sutil está sendo vista e vivida por um ser contemplativo. Então, ele saiu desse espaço-tempo, dessa linearidade, e começou a observar a vida a partir de uma dimensão maior. E com isso ele vai construindo essas redes. Porque o contemplativo, existe um contemplativo aqui, mas existe o seu par, vamos chamar assim, um contemplativo em outra órbita. Então tem lá um contemplativo em Vênus, sei lá, em Marte, né, em Urano. E isso está sendo conectado. Então essa conexão está acontecendo e ele está trazendo a partir dessa contemplação uma informação. Então ele vai espelhar isso, né? Então um ser que recebe uma informação dessa vai sentir uma energia diferente, uma informação diferente, uma coisa diferente. Porque ele está trazendo, ele é um canal de informação vivo. Mas muitas vezes esses espelhos, esses contemplativos, eles não falam nada, eles simplesmente atuam, ou seja, eles simplesmente irradiam. Então hoje você tem diversos seres trabalhando apenas com a irradiação energética, porque nela contém toda a informação. Então já são seres de altíssimo nível de consciência que captaram informações dessas linhas do tempo, né, mais elevadas, e eles trazem dessa forma, né, eles atuam dentro de um sistema e você vai perceber quando você recebe uma informação de um espelho, se conecta com ele e você se torna um espelho também. Então isso é uma experiência muito interessante e que faz parte dessa mensagem, ou seja, ficar atentos, né? Como é que isso se dá na vida prática?
né? Então, um exemplo, né? Estava sentado num lugar, tomando um café, e uma pessoa estava na mesa do lado, né? E houve uma troca energética imediata com essa pessoa. Uma percepção, eu percebia que a pessoa estava percebendo algo, né? Então, é uma percepção de que você está levando alguma informação e também está recebendo. Então, esse magnetismo, essa comunicação, ela não é falada muitas vezes, mas ela é só sutil e percebida pelas pessoas. Então, esse é o papel de uma pessoa que muitas vezes está fazendo um trabalho evolutivo, está levando essa energia, né, está portando essa mensagem, mas ela não está falando nada, não falou nada. Eu não falo nada, né? Então parece que nada aconteceu, mas isso também é um serviço planetário. Então a gente tem que entender que o serviço, servir ao planeta, servir à evolução, é muito mais do que simplesmente a gente muitas vezes falar algo, não falar, etc. Ela acontece nas sutilezas. Então essa mensagem está deixando claro que muitos ignoram a percepção sutil, a energia sutil. Então, muitos recebem uma energia sutil, mas ignoram, né? Sentem algo, mas ignoram. Percebem algo, mas ignoram e continuam atuando naquela linha do tempo, igual. Né? Então, eles voltam para aquela linha do tempo e continuam lá, naquele jogo todo. Então, essa energia sutil, ela está disponível justamente para que o ser perceba isso e se volte mais para os mestres, para o eu superior, para Deus, para o todo. E persiga, entre aspas, essa energia sutil, porque é essa que contém a informação que o ser precisa, e não aquela da dimensão meramente linear. Por quê? Porque aquela da dimensão linear é a mesma, é o conhecido, gente. É o conhecido. Então, essa chamada dessa mensagem é para a gente sair desse conhecido e ingressar de vez nesse desconhecido. Como a mensagem diz, no momento que o movimento energético está como agora, está extremamente forte, desafiador no sentido de que a gente pode aproveitar esse momento para fazer as nossas transformações. Por quê? Porque se a gente aderir, como diz a mensagem, se a gente aderir ao movimento, eu vou aderir à transformação, eu não sei, você vai virar o quê? Vai virar estrela, vai virar borboleta? Não sei o que vai virar, mas você tem que aderir. Adere à transformação dessa energia sutil. Alguém sentou do teu lado, você sentiu, sei lá, você sentiu uma coisa legal. Pronto, está te trazendo uma informação. Você se sentiu bem, está te trazendo uma informação. Alguém falou uma coisa, você escutou uma palavra e falou, nossa, parece uma resposta. Seus campos energéticos sutis, suas funções, suas funcionalidades superiores estão operando, estão funcionando, estão sendo desobstruídas. Agradeça, persiga entre aspas, persiga essa energia sutil. Então, por quê? Porque a partir do momento que a gente adere à transformação, se o movimento se intensificar, vai inclinar, não vai inclinar, nós vamos junto. O que é a ideia? A gente segue, a gente aproveita o impulso e vai. Nossa, mas e aí? Não sei. A gente vai, porque a gente vai estar indo com o planeta, com o cosmos, com a energia cósmica, com o movimento que contém sabedoria. Senão a gente vai ficar preso na informação do conhecido. E a gente não aproveita esse impulso, esse fluxo para subir. Tá? Subir significa a gente soltar a bagagem, soltar o conhecido, porque a gente confia em Deus, porque a gente confia na fonte, porque nós confiamos no processo, porque nós não vamos virar as costas para o todo que nos colocou aqui, nós não vamos virar as costas para Deus, nós não vamos virar as costas para as hierarquias superiores, nós assumimos um compromisso e nós vamos seguir até que aquela linha do tempo, que todas as linhas do tempo mais maravilhosas que existem, estejam lá funcionando, implantadas, que a gente esteja vivendo. Então essa é a tarefa e essa é a missão de cada um de nós, porque cada um de nós porta acesso à luz. Luz, informação
transformação, códigos, que alguns recebem alguns códigos, outros recebem outros. Alguns interpretam de uma maneira, outros interpretam de outra. Mas a consciência é uma só. A consciência universal é una. Está tudo integrado. Então, se eu recebo uma parte, eu estou recebendo essa mensagem. E eu falo, não, mas será? Não. Eu estou recebendo essa mensagem, então eu estou disseminando essa mensagem. Essa mensagem é importante porque ela faz parte, é uma peça que vai se conectar a outras. Então outras pessoas recebem outras coisas. E assim a gente vai unindo todas as informações desse grande jogo. Então cada um tem acesso. Então tem pessoas que têm acessos a dimensões ainda mais superiores, tem pessoas que não. Então, dependem, entre aspas, de outros que têm o acesso para receber a informação. E aí ela recebe também, através do canal que está recebendo. Então, essa informação desse momento é justamente para a gente aderir, ou seja, já a informação da nossa egrégora não está dizendo, olha, agora a gente vai começar. Não, ela está dizendo, você já deve ter aderido faz tempo, você tem que seguir a onda energética, você tem que seguir o movimento, você tem que entrar em fluxo. Entrar em fluxo significa que eu não posso estar nem lá atrás e nem lá na frente. Eu tenho que estar aqui, no aqui e agora. E eu vou seguindo. Não, é sair correndo. Não. O avatar, nosso avatar, ele vai seguir esse fluxo. Então ele recebeu essa informação, ele está atento por quê? Está falando de inclinação do eixo, está falando de movimento energético, está falando de transformação, está falando de aceleração. Então, eu tenho que estar atento às minhas ações. Outro ponto relevante na mensagem são as ações. Quando não tem propósito, ela é vazia, e quando tem propósito, ela segue uma sincronicidade. Então, a ação, ela vai acontecer no movimento sincrônico. E aí ela se torna uma ação relevante. Então, esse movimento de ação na vida da gente muda de uma dimensão, de terceira dimensão, de uma visão limitada física para uma visão expandida, de uma visão do eu superior. Porque o eu superior não vai ficar fazendo ação de coisinhas no mundo, né, gastando energia, não perde tempo. Ele vai tomar uma ação direta para 5, 10 coisas. Então, esse movimento que a gente tem que ter em mente. Né? Quando a gente, no nosso mundo físico, a gente fala 5 coisas, 10 coisas para fazer isso aqui, a ação superior fala, não, é uma, e com essa uma está tudo solucionado. Por quê? Porque a ação do nível superior vem do nível superior. Então, é a ação da inteligência ativa, de uma inteligência maior que a nossa, e que sabe que é hora de ir daqui para cá, fazer esse movimento. Então, a sincronicidade vai se apresentar para que o ser tome ação. Então, a sincronicidade é um movimento da energia superior. A energia superior não fica falando, olha, agora você vai aqui, vai em tal lugar. Não. Ela vai te mostrar algumas coisas e você vai tomar ação em cima daquilo, direto. Então, por exemplo, chegou essa mensagem, a ação é disseminar a mensagem. Acabou. Mais nada. A mensagem é a ação. A mensagem, nela está intrínseco a ação de transformação constante e de mantermos a nossa consciência no agora por conta do fluxo energético, que aumenta, que está aumentando e que está chegando num ponto mais elevado do que a gente está acostumado. Então, como é que a gente percebe isso? Não estando na linearidade. Então, se eu fico, quantos por cento do meu tempo eu vivo, né, entre mundos? Então, vamos imaginar, a pessoa está num nível de consciência que ela está expandindo um pouco. Então, ela fica 80% do tempo dela lá nas coisas da mente, tridimensionais. 20% está dedicada ao superior. É muito pouco para um processo desse, né? Então, o importante é aumentar esse percentual, vamos chamar assim, de dedicação à vida, né? Ao ser interno. Porque aí o ser interno vai organizar aquelas ações.
E ele vai organizar. Então você vai fazer, você pode fazer aquelas ações, mas a partir de uma ordem maior, de uma ordem energética maior. Então você vai fazer aquilo de uma maneira mais simples e mais fácil. Se tem que fazer. Se não tem, o eu superior também vai sinalizar que não precisa fazer nada aqui. Porque é tudo desperdício. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o desperdício de energia, com a distração, com o entretenimento, com a falta de propósito, com a bagunça, com a confusão do mundo, com o caos, com tudo que é linear. Tudo o que diz, não, tem que ser assim, né? Todo esse falatório não vem do eu superior. O eu superior não tem falatório, ele tem, a gente tem que escutar o movimento, entender o que tem que fazer, intuir, perceber e atuar. Então aí a mensagem fica clara, né, que a ação que não tem embasamento de propósito, ou seja, eu estou fazendo uma ação que não transforma nada, estou transformando a mim mesmo? Não, então não estou transformando nada. Estou fazendo o meu processo interno, estou descobrindo mais de mim? Não, então não está fazendo nada. Então a mensagem da egrégora é forte. Por quê? Porque nesse momento o autoconhecimento, o processo de transformação tem que estar alinhado com a energia do planeta que está em transformação, que está em ascensão. Então o planeta está em ascensão, em evolução. E nós temos que ter a nossa consciência trabalhando junto com isso. Então tem que se interiorizar, vai se interiorizar. Tem que ler, vai ler. Tem que fazer curso, vai fazer. Tudo que esteja alinhado ao processo evolutivo. Porque aí o ser está imbuído da energia correta. E aí quanto mais ele tiver essa energia, mais as coisas que ele tem que se desvencilhar de terceira dimensão ele vai resolver. Então esse é o propósito da lei superior. A lei superior não é que ela vai resolver o nosso mundo, mas a consciência vai tratar de te mover para aquilo que é o seu propósito, para aquilo que é a missão da pessoa, para aquilo que a pessoa veio fazer. Por quê? Porque o ser físico está se unindo ao eu superior. Então ele passa a ser aquilo que ele é. Então a mensagem é para a gente entrar nesse fluxo, né? Não ficar um pé aqui, outro lá, se permitir viver esse fluxo, porque cada vez mais a energia vai proporcionar essa união. Então a gente aproveita esse fluxo e faz o nosso processo para a gente estar completamente em ações construtivas, em ações que têm propósito, que são evolutivas. E não precisa ser, né? As pessoas imaginam o que é uma ação, pensa que é uma coisa, né? Que a gente vai fazer uma coisa. Não é isso, é a gente fazer de acordo a esse movimento energético, de acordo à percepção de que aquilo é para fazer. E não uma ação solta, né? Aquelas ações que a gente faz, eu vou lá dar uma olhada na loja, né? Então, não que a gente não faça isso, mas essa ação também precisa estar conectada, né? Para a gente não ter essa fragmentação do ser físico, porque no momento que a gente começa a fragmentar, vai para cá, vai para lá, tudo bagunçado, a consciência começa de novo o personagem começa a se quebrar, começa a se desvincular da consciência do eu superior. Então, no momento que ocorreu a rendição desse ser, ele não tem mais nenhuma ação aleatória, uma ação inconsciente. Ele tem que estar acordado, consciente, atuando de acordo com o que é solicitado, estando presente, estando no estado de presença. Por isso que o estado de presença é a percepção do que o eu superior está solicitando para ser feito e aquilo que precisa ser feito. Não é ação compulsiva, muitas vezes tem alguma informação que foi disponibilizada, mas ainda não é para ser revelada. Então, o ser começa a trabalhar aquela informação, começa a viver aquilo, e em algum momento ele vai transferir aquela informação. Ou não. Aquela informação muitas vezes é só para o ser, para ele mesmo, para que ele faça uso daquela informação para o seu próprio desenvolvimento e não tem que transferir nada para ninguém. Então, tudo isso são as orientações superiores que a gente tem que seguir para conseguir entrar nesse fluxo energético
que ele começa a ser bastante intenso quando a gente aceita. Então, quando a gente aceita, não tem como a gente não perceber o que está sendo solicitado. Agora, se a gente fica na linearidade maior parte do tempo, a mente tende à cristalização, porque ela tende a ficar olhando as coisas do mundo físico como fisicalidade. E ela esquece. Lembra que a gente esqueceu? A gente chegou aqui e esqueceu de onde veio. Então, se a gente faz um movimento desse, a gente corre o risco de esquecer de novo. Mesmo que a pessoa não tenha ainda tenha sido revelada, enfim, a origem, essas coisas. Mas se ela não deixa essa energia entrar, ela entra de novo naquela fase de linearidade e começa a achar que, né, a terceira dimensão, ela regride. Então, para não ocorrer isso, como diz a mensagem, nós temos que estar despertos, temos que estar no fluxo. Temos que perceber a energia sutil e não ignorar. Gratidão.